Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula sobre o Banco Central do Brasil, o Banco dos Bancos. E não se esqueça, a mudança que você quer depende de você. Para a gente começar então a entender um pouquinho sobre o Banco Central e as suas funções, coloquei algumas das principais funções. Novamente, acompanhe esse material com a apostila do lado, faça uma anotação, que ainda é comprovado cientificamente que a gente aprende melhor quando está ali no papel, não só usando o computador. Então, emitir papel moeda nas condições estabelecidas pelo CMN. Então, o CMN define, mas quem vai controlar a emissão de moeda no Brasil é o Banco Central do Brasil. Ele realiza as operações de desconto, empréstimos bancários às instituições financeiras, conduz a política monetária de crédito e de cambial. A gente vai aprofundar isso também em outros temas. Efetuar o controle sobre todas as formas de crédito, fiscalizar e disciplinar as instituições financeiras e demais entidades autorizadas a operar pelo Bacen. Olha que diferença. Vamos pegar aqui um rabisco para usar na tela que eu gosto de rabiscar. Aqui, ó, um marca-textozinho. Ó, uma coisa legal para você se diferenciar ali na hora da prova sobre o Banco Central, diferente do CMN, que é um órgão normativo, ele é um órgão executor. Então, quando tiver ali, ó, fiscalizar, disciplinar, controle, vamos pegar aqui, ó, conduzir. Isso aqui são palavras-chave que você pode saber que é um órgão que vai executar, que é um órgão executor. Então já vai fazendo essa ligação aí. O órgão executor, ele fiscaliza, ele executa, ele faz uma ação. Um órgão normativo, ele só define uma lei. Então, para continuando, ele conceder a autorização para funcionamento de instituições. Havia um banco lá dos Estados Unidos e quer se estabelecer aqui, um banco digital de fora também. O Banco Central ele precisa dar o falar assim, ó, pode trabalhar aqui, não tem problema. Estabelecer as condições para a posse e para exercício de quaisquer cargos de administração das instituições financeiras e privadas, assegurar a estabilidade de preços no país, a inflação. Uma das maneiras de assegurar a estabilidade de preços é através da política monetária. Por exemplo, como a gente teve semana passada, estou gravando essa aula aqui no mês de maio, a taxa Selic se manteve alta. Por que a taxa Selic se manteve alta? Não é bom uma taxa de juros baixa? A taxa de juros baixa é bacana também, mas tudo depende do cenário. Então, com uma taxa mais alta, diminui o acesso a crédito das pessoas. O banco ele tem que emprestar com uma taxa de juros muito maior. E isso faz com que as pessoas corram menos, tenham menos acesso a crédito e, por consequência, consumam menos, o que faz a inflação abaixar. A gente vai aprofundar isso em aulas à frente também, mas é mais ou menos nesse raciocínio. Por que gerou inflação nesse ano que a gente está, 2023? Durante a pandemia, nós tivemos muito acesso a crédito. Esse é um dos fatores, tá? Não existe verdade absoluta, mas esse é um dos fatores bem importantes. Nós tivemos muito acesso a crédito, uma taxa, o Banco Central jogou a taxa Selic lá embaixo para realmente fomentar o consumo, fomentar a economia. A consequência disso, no médio prazo, foi um pouco de inflação. Então, hoje ele sobe a inflação para poder, sobe a taxa de juros para poder diminuir a inflação. É uma ligação bem bacana quando a gente começa a entender esses conceitos. Novamente, aulas bem leves, bem breves. A CPA 10 ela não se aprofunda tanto em temas, é mais uma pincelada geral. Mas o importante é você entender e conseguir explicar isso para outras pessoas. Eu ainda continuo dizendo que a melhor maneira de fixar na nossa mente é entender de tal modo que eu consiga ensinar para outra pessoa entender. Então vamos para a nossa perguntinha de final de tema. Aquele pause bacana para responder antes de eu liberar a resposta aqui. Então vamos lá. Perdão. Aqui não tem muita edição mesmo. Qual é o órgão responsável por regulamentar e supervisionar o sistema financeiro nacional do Brasil? Vamos dar uma olhadinha? Eu acho que tá muito na nossa cara aqui, mas vamos eliminando de baixo para cima ali. Tesouro Nacional? Não. Tesouro Nacional ele emite os títulos públicos, então ele não serve para nós aqui. Cadê meu mouse? Opa, aqui achei. Então esse não. O Conselho Monetário Nacional ele define as regras, ele define a norma, mas ele não regulamenta as instituições.
Ele não supervisiona, ele não fiscaliza. Quem faz isso é o Banco Central do Brasil. Caixa Econômica Federal? Não, com certeza não. Gente, por que a gente coloca outros nomezinhos aqui? Tá? Eles são perguntas bem leves, a gente vai aprofundar mais essas perguntas nos simulados. Mas existem muitas pegadinhas na hora da prova. Um exceto ali no final pode fazer a diferença, entendeu? Então sempre leia com calma, sempre tenha muita consciência do que você está fazendo, para que não seja pego por uma pegadinha. Pode parecer bobagem isso, mas tem muita, mas muita pegadinha mesmo. E se resolve de uma maneira bem simples, lendo com calma, sabendo do que você está falando, tá? Não fique com dúvidas, me manda um alô ali no WhatsApp, me manda um alô no Instagram e até a próxima aula. Abraço.